Há silêncios que gritam, e há ausências que pesam como braços vazios. Em um mundo onde tudo parece escorrer pelos dedos, algumas pessoas encontram consolo no colo de algo que não respira, mas respira nelas. Não, não é só uma boneca. Hoje não falamos de brinquedos, falamos de dor, de memória, de um vazio com nome e rosto, moldado em silicone, mas forjado na alma. A ilusão que respira em silêncio. Você olha e por um segundo duvida. A pele parece macia, os cílios minuciosamente encaixados, as dobrinhas nos punhos, as unhas levemente rosadas, os olhos que não piscam, mas te olham, mesmo imóveis. Há um instante breve e quase cruel em que o cérebro hesita. É de verdade? Está dormindo? E então vem o choque suave. Não, não respira, não chora, não cresce. Mas, por que parece tão vivo? É porque ali, entre aquele corpo inerte e a mão que o segura, existe algo que nenhuma câmera consegue captar. A projeção de um afeto suspenso no tempo. O bebê reborn não vive, mas é como se respirasse no lugar de alguém que já partiu, ou de alguém que nunca chegou. É um corpo que carrega mais que silicone e tinta. Carrega histórias, silêncios engolidos, planos desfeitos, amores que não souberam para onde ir, e o mais curioso, mesmo sendo objeto, ele provoca o que muitos vivos não conseguem: acolhimento. No colo de quem precisa, ele não é só uma boneca, é a presença que embala a ausência, é o toque que responde à falta, é a ilusão, que respira em silêncio. Por trás da fralda, o que não se vê, ela está ali, sentada na ponta da cama, com delicadeza de quem carrega algo frágil, não de vidro, mas de lembrança. No colo, um bebê, ou quase, ou algo que se parece tanto com um bebê, que a linha entre realidade e invenção se desfaz como fumaça. Ela o troca, penteia seus fios finos com um cuidado ritual. Fala baixo como se o silêncio também merecesse escutar. Mas por quê? Por que alguém se dedica com tanto zelo a algo que não sente, que não responde, que jamais vai dizer mamãe? É porque por trás da fralda, do lacinho, do cheiro suave de talco artificial, existe uma história que ninguém vê. Talvez ali esteja o filho que não veio, ou aquele que veio e partiu cedo demais. Talvez seja o reflexo de uma infância negada, ou um útero silencioso que nunca pôde se encher. É uma dor disfarçada de cuidado, um amor que não achou abrigo. Então construiu um, com olhos de vidro e peito sem batida. Quem vê de fora vê a boneca. Quem sente de dentro vê tudo o que ela representa. Porque às vezes o que está de fralda não é o boneco, é a saudade, é o trauma, é o afeto que ainda não aprendeu a dizer adeus. Memória afetiva ou dor congelada? Dizem que o tempo cura tudo, mas há dores que o tempo apenas embalsama. Não sangram mais, mas também não cicatrizam. Ficam ali quietas, frias, mas sempre presentes. E é nesse espaço, entre a lembrança e a perda, que o bebê reborn aparece, como uma ponte ou como um espelho. O homem é um animal que deseja o que perdeu, disse um dia o filósofo Pascal. Talvez seja isso. Talvez esses bebês não sejam tanto sobre presença, mas sobre ausência recriada. Uma tentativa de congelar o que escorreu, de tocar, mesmo que em plástico, aquilo que a realidade já arrancou. Não se trata só de nostalgia, é uma espécie de resistência afetiva, como quem insiste em manter vivo o ritual do afeto, mesmo que o outro já não exista. Há quem abrace roupas antigas, quem guarde vozes em áudios nunca apagados, quem visite perfis que já foram desativados, como se a presença digital pudesse ressuscitar a física. E há quem cuide de uma boneca, com a mesma ternura de quem ainda não soube esquecer. Não se julga um luto pelo seu formato, nem se mede uma dor pelo que ela decide carregar nos braços. Não é um bebê, é um pedaço da própria alma, moldado em silêncio. O amor que insiste em permanecer. O amor às vezes se recusa a morrer, mesmo quando tudo já se foi, mesmo quando não há corpo, nem som, nem retorno. Ele fica. Às vezes, à margem de um berço vazio. Às vezes, no canto de uma sala,
dentro de um carrinho de bebê que não tem destino. E outras vezes, ele veste uma roupinha de algodão e fecha os olhos de vidro. Não é loucura, é resistência. Porque o amor, quando não tem mais onde morar, inventa casa. E se ele não encontra carne, se abriga em boneca. É ali que ele repousa. Respira devagar. Recita em silêncio o que não pode mais dizer em voz alta. Não importa se a pele é de vinil, se os olhos não piscam, se o coração não bate. O que pulsa está em quem ama. E amar nesse contexto é continuar cuidando, mesmo sabendo que nunca haverá resposta. Talvez seja isso que mais dói, o silêncio. Mas até esse silêncio, quando embalado com ternura, soa como música, como um acalanto inventado por alguém que já perdeu muito, mas não quer perder também. A si mesmo. Um berço cheio de metáforas. O berço está lá, branquinho, intocado. Um silêncio acolhido por bichinhos de pelúcia, almofadas com nomes bordados e uma mantinha que cheira a lavanda. E dentro dele repousa uma boneca. Mas quem olha com os olhos certos vê outra coisa. Vê o que ela representa, o que ela sustenta. Aquele berço não carrega um corpo, carrega um símbolo de tudo que não aconteceu, mas que foi tão sonhado, de tudo que aconteceu cedo demais, ou tarde demais, ou só, do jeito errado. A boneca ali deitada é uma metáfora com dedos minúsculos. É o que sobrou quando a vida cortou um capítulo pela metade, quando arrancou uma página antes do ponto final. Talvez seja exagero? Talvez. Mas há exageros que protegem o que é frágil. É curioso como algo que não se move pode nos mover tanto. Como algo que não fala, pode dizer tudo o que a gente precisa ouvir. E às vezes o que ela diz é simples. Eu estou aqui porque alguém não suportou o vazio. E então você entende. Aquele berço aparentemente cheio é na verdade uma moldura, que exibe não a presença, mas a falta. Uma falta que alguém decidiu cuidar, como se fosse vida. Porque, de certo modo, tudo isso é muito estranho? Talvez. Mas quem somos nós para julgar a forma que o amor encontra para continuar existindo? Algumas pessoas escrevem cartas que nunca enviam. Outras falam sozinhas com quem já partiu. E há quem embale com mãos trêmulas o silêncio de um bebê que nunca vai chorar. Um choro que, aliás, já foi chorado antes e que talvez continue ecoando bem baixinho dentro do peito. Não. Não é só uma boneca. É a sombra do que foi, o desejo do que não foi, o consolo do que nunca será. E por mais estranho que pareça, ela está ali. Não para preencher, mas para lembrar que o amor, mesmo o mais quebrado, sempre dá um jeito de vestir alguma forma. E às vezes, ele veste um macacão azul, cheira a talco e dorme calado num berço que já foi memória.